São Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Veja só, o texto é por demais comovente. Nós estamos aqui olhando para a Bíblia e lembrando de uma vida com propósito missional, nós, individualmente, com nosso Deus. Quando olhamos para esse texto, nossos pensamentos rodam em vários textos da Bíblia, para nós vermos qual do lado que nós vamos explorar. Porque é tão rico o texto. Começa algumas perguntas, algumas conversas, se desencadeia uma grande parábola, e Jesus dando vários ensinamentos. Como nós podemos pensar aqui? Como começa uma vida de propósito com Deus? Em primeiro lugar, ela começa pelo amor. No transcorrer de todo o texto, nós vamos ver que uma vida frutífera na casa do Senhor começa pelo amor. Jesus disse no livro de João, no Evangelho de João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, o amor começa pelo amor. Quando nós conseguimos amar o nosso irmão, respeitar o nosso irmão, sentir a dor do nosso irmão, ver as necessidades do nosso irmão e nos preocupar com o nosso irmão. Glória a Deus. O Salmo 139 nos ensina que esse projeto de Deus para nos abençoar não nasce lá por um acaso, mas desde quando a gente está sendo gerado no ventre da mãe. Quando o salmista Davi fala: Entreteceste-me no ventre da minha mãe, quando estava sendo formado, a palavra entreteceste-me significa entrelaçar ao tecer. Entrelaçar ao tecer. Conforme vai sendo tecido, conforme vai fazendo, vai amarrando as coisas. Deus fez o projeto, Deus trabalhou, Deus formou já com um propósito, fazendo com perfeição, fazendo do jeito que Ele queria para servir de bênção. Quando olhamos para a Bíblia em Mateus 6:33,
há uma exigência divina para quem quer frutificar. É buscar ou priorizar o reino de Deus na nossa vida. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo é muito forte, mas quando nós lemos em 1 Pedro 2:9, nós somos chamados para anunciar. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, aquele povo que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para nós anunciar, Deus nos chamou para nós abençoar, Deus nos chamou para nós sermos frutíferos. Glória a Deus. Mais versículos da Bíblia ainda nos ensina esse tipo de propósito. E a igreja do Senhor, ela tem uma forma de expressar os propósitos de Deus e a vontade de Deus. É olhando para o irmão e tendo um sentimento por ele. Porque aqui nós falamos da parábola do bom samaritano que nós lemos. Olhando para o irmão e sentindo alguma coisa por ele. Qual é a situação física do nosso irmão? Qual é a situação espiritual do nosso irmão? Qual é a situação emocional do nosso irmão? Num contexto geral, olhando para o nosso irmão. Glória a Deus. Quando nós vemos aqui o texto, capítulo 10, versículo 35 em diante, 25 em diante, Jesus está sendo questionado. Na verdade, quando nós lemos aqui o versículo de número 25, que diz assim: levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Logo vem na nossa mente a conversa que Jesus teve com o mancebo de qualidade, mas não é o mesmo texto. O mancebo de qualidade tem 3 registros nos evangelhos: Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas também e o Evangelho de Mateus. Num dos evangelistas ele apresenta um moço que aproximou-se de Jesus e perguntou: que farei para herdar a vida eterna? No outro texto, o outro evangelista diz: um homem. E no outro texto do outro evangelista diz: um príncipe se aproximou. Cada um deles tem uma visão, vê uma característica e a forma com que se aproximou. Um evangelista diz que foi Jesus que disse o que ele tinha que fazer. Outro evangelista diz que foi ele que citou para Jesus o que ele devia fazer. Mas num contexto geral, tudo se resume numa coisa só: Jesus prova se realmente ele quer. Jesus coloca ele na prova. Vai e vende o que tens, reparte com os pobres, vem e me segue e terás um tesouro no céu. Falando de vida eterna. E o moço retirou-se triste, porque era possuidor de grandes propriedades. Aqui nós aprendemos que ele não queria vida eterna para ir para o céu. Ele queria vida eterna aqui, porque era possuidor de muitas propriedades. Só faltava ele nunca mais morrer para desfrutar de seus bens. Então, vendo que era rico, queria vida eterna. Nesse contexto aqui, o mestre da lei, no versículo 25, se aproxima de Jesus, ou seja, se levanta. Eles estão numa reunião, Jesus está ensinando as pessoas, e alguém se levanta, é um príncipe, ou aqui, ou é um mestre da lei, um doutor da lei, se levanta, diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece que na primeira leitura do versículo 25, a gente vê a curiosidade de um sedento, que quer servir a Deus, que quer saber a verdade, que está ansioso por salvação, curioso, ansioso, se sentindo perdido, que quer saber. Mas não, quando a gente presta atenção no texto, diz que ele se levantou no meio, o doutor da lei se levantou, tentando. Na verdade era uma pergunta capciosa, era uma pergunta maldosa, porque queria colocar Jesus em discussão com os judeus, com as leis judaicas, com todo o sistema judaico, aquele negócio de fariseus, aquele negócio de saduceus, aquele negócio
de discussões religiosas que existiam na época. Quando ele faz a pergunta, se você ler o texto inteiro até o último versículo que eu li, vai ver que Jesus usou tanta sabedoria, que ele fez o próprio homem, o próprio doutor da lei, que fez a pergunta, responder para ele mesmo. Primeiro Jesus disse assim, quando ele disse, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo com quem estava falando, com alguém que era versado na lei, versado nas escrituras, conhecia tudo o que se envolvia nesse assunto, nesse tema, Jesus disse assim, que está escrito na lei? Como lês? E ele usou seus recursos da sabedoria, seus recursos verbais, teológicos, e dá uma viajada no Velho Testamento, no Novo Testamento, e diz, respondendo, veja o que ele diz, versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja os recursos que ele arrumou, e a profundidade teológica e prática que ele trouxe para ele mesmo responder. Ele faz a pergunta, Jesus pergunta para ele de volta, ele dá a explicação e Jesus elogia, verso 28. Respondesse bem, faze isto e viverás. Jesus está falando com ele aqui, e ele querendo justificar-se a si mesmo. Aqui eu fico cada vez mais apegado com o conhecimento de Jesus, porque Jesus conversa com aquela pessoa, ele faz pergunta, já está Jesus ensinando ele, e ele agora sente que a sua consciência é arrochada pelas respostas ou pela conversa, e diz, querer justificar-se a si mesmo, ele disse, quem é o meu próximo? Daí Jesus calmamente responde e diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e estes, espancando, deixaram meio morto. E daí descia um sacerdote, e vendo, passou de largo. Descia também um escriba, e vendo, passou de largo. Mais um samaritano que ia, sentido contrário, ia de viagem, vendo, moveu-se, de íntima compaixão por ele. Chegou, colocou remédio nas suas feridas, colocou ele sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Algumas coisas me chamou a atenção neste homem, porque ele colocou remédio, colocou nos ombros, levou e cuidou dele, passou uma noite com ele. Daí dava para nós parar só nesse ponto para pensar quanto tempo nós estamos gastando com o sofredor, quanto tempo nós estamos gastando com o caído, quanto tempo nós estamos gastando com o assaltado, com o quebrado, com aquele que está meio morto. É fácil gastar um tempo com alguém que está bem, gastar um tempo com alguém que está no auge, com alguém que tem alguma coisa para oferecer, mas gastar um tempo com alguém que está meio morto é difícil, e ainda com investimento próprio. Ele dispõe do que ele tinha, do seu azeite, do seu vinho, da sua provisão para a viagem, ele leva lá para a estalagem, paga a estalagem, ninguém ia receber o enfermo lá de graça. E no outro dia ainda ele diz, olha, eu vou deixar ainda mais um dinheiro, e se gastar ainda mais do que isso, quando eu volto eu pago. Parece ver Jesus procurando nós dessa noite e dizendo, faça o que você pode, invista o que você pode, porque quando eu voltar eu pago, quando eu voltar eu recompenso, quando eu voltar eu dou em dobro. Pode contar comigo, glória a Deus. Jesus está nesse momento, queridos, revelando. Primeiro ele quer remeter esse escriba, esse homem sábio, para alguns propósitos. Ele quer primeiro levar ele para dentro das Escrituras. Você conhece a lei? Você sabe a lei? O que a lei está explicando? Como você está entendendo a lei? Então veja que primeiro ele remete ele para dentro da lei, para dentro da Bíblia, para a palavra. Depois, quando ele conta a história do samaritano, ele fala da prática da palavra.
da compaixão, como a pessoa deve se compadecer pelo seu semelhante. Mas num contexto geral, é como deve amar o seu semelhante. O amor, a compaixão e a Bíblia. Então são 3 propósitos. O primeiro propósito é levar para o ensinamento da Bíblia, para dentro da Bíblia, para a correção da Bíblia. Por quê? Por causa do poder e a autoridade que tem a Bíblia na vida da pessoa. Eles não adiantava conhecer tanto a lei, eles não praticavam. Não adiantava ser doutor da lei, não praticava. Não adiantava estar com aquelas respostas todas, sabendo tudo, mas não praticando nada. E Jesus queria levar ele para dentro da lei, para dentro da palavra. E é isso que Ele quer fazer com nós também. Porque a palavra tem uma função. Uma pessoa pode estar caído como estiver. Se a palavra começar a fazer efeito na vida da pessoa, a pessoa vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E esse sinal nós vemos nas vidas que nós pegamos. Pessoas que aceitam a Jesus, que gostam da igreja, que gostam da palavra, que gostam da Bíblia, e sai lá de uma situação precária e começa a ser acompanhado por um irmão da igreja. E ele vai lá, discipulado, Bíblia nele, ensinando ele, orientando ele, e essa palavra vai trabalhando dentro dele e vai tirando o que não presta de dentro dele. Tira os vícios, tira o pecado, tira a maldade, limpa a mente, limpa o coração, limpa a alma, limpa o espírito, limpa tudo ele e faz dele uma pessoa nova, uma nova criatura. O efeito da palavra na vida da pessoa. E Jesus queria que aquele homem fizesse o que a palavra diz, praticasse o que a palavra diz. Como você está entendendo a lei? Então faça isso e viverá. Pratique a palavra, estude a palavra, conheça a palavra, mas obedeça a palavra. Mas daí ele queria também falar da força da palavra, porque esse homem precisava conhecer o que Jesus tinha feito através da palavra, com a palavra que Jesus fez. Jesus lá no deserto dominou Satanás com a palavra, e ele sabia que qualquer um que se apegasse com a palavra dominava Satanás também. Ele sabia que a palavra transformava, porque Jeremias diz, não é a minha palavra como fogo, ou como martelo que esmiuça a penha, dei-lhes a tua palavra. Está escrito o texto, a palavra de Jesus levanta, não vale nada? Vale, levantou paralítico, levantou cego. A palavra de Jesus, veja, o cego viu. A palavra de Jesus, quero para o leproso ser limpo, ele ficou limpo na hora. A palavra de Jesus tem uma autoridade muito grande. E Jesus quer nos levar para dentro da palavra, para que nós estude a palavra, entenda a palavra, pratique a palavra e viva a palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lá, Jesus usou a palavra para destruir Satanás, literalmente. E agora ele está tentando colocar no coração do homem que conhecia a palavra, o temor, a obediência e o desejo de praticar. Coloca no coração, entenda o que você está lendo, pratique o que você está lendo. Foi o que ele quis dizer para esse homem. Mas daí quando ele conta a parábola do samaritano, ele dá a entender que o sacerdote tinha muita sabedoria também, tinha um conhecimento tremendo. Eles faziam escala no templo, provavelmente ele estava voltando da sua escala ou indo para a sua escala de fazer o plantão no templo como sacerdote. E ele não queria passar perto de uma pessoa com medo de ficar imundo, e a força da religião, o conservadorismo ignorante da religião, fazia com que ele pensasse que faria pecado se aproximar de uma pessoa naquela situação. Então passou por longe, preferiu preservar os seus dogmas do que ajudar um homem caído, preferiu se preservar, não ter nenhum tipo de trabalho para ajudar uma pessoa, e foi. O escriba, ele também estava lá meio por perto lá, também era de lá. Era escriba ou era levita? Levita, né? Levita, ajudava no templo, tocava lá, cantava lá, e fazia o trabalho maravilhoso do templo, ajudava lá, estavam meio junto lá. Esse até deu uma olhada, a Bíblia diz, olhando, passou de largo, deu uma olhada. Não adianta dar uma olhada, só ficar sabendo do problema. É necessário remangar, arregaçar as mangas e ir lá, ir fazer alguma coisa.
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Imagina se for um amigo, imagina se for uma pessoa caída. Quantas vezes nós podemos ajudar e não ajudamos? Quantas vezes nós podemos fazer e não fizemos? Eles não fizeram nada, mas alguém veio que não tinha compromisso, era de outra nação, era meio desprezado, mas o diferencial está numa coisa só: amor no coração. A igreja demonstra a sua missão, em primeiro lugar, pelo amor que ela tem pelas pessoas. Nós precisamos amar o nosso irmão e demonstrar esse amor pelas nossas atitudes. Coloca nos ombros e leve em algum lugar. Não sei se vai precisar colocar nas costas ou só um ombro chega, mas você vai fazer alguma coisa. Deus está nos chamando para nós termos uma vida frutífera. Quando nós lemos o texto bíblico no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, me parece que a Bíblia diz que não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Meu Deus do céu, é Jesus querendo que a gente frutifique alguma coisa. Se você fizer o bem para alguém, você está abençoando, mas está recebendo também a bênção. Qualquer gesto de bondade que você fizer, o que eu fizer, nós já sentimos alegria. Um gesto de bondade, um moço cadeirante, atravessando a rua, só ajudar ele a subir ali aquela partezinha mais alta do meio-fio, ele já é abençoado, mas você já sai com gozo. Eu entrava numa padaria, esses dias na panificadora, comprar pão rapidamente, e saía uma senhora, e ela colocou pão. Eu disse: eu posso pagar o seu pão? Ela olhou para mim: pode pagar. E quando eu saí, ela estava do lado, tinha o carro, não era uma pessoa assim, tão sofrida, tinha o carro, disse: pode pagar o pão para mim. Daí eu pensei, quando estava no carro, como a gente sente gozo quando abençoa num pequeno gesto. Faça um pequeno gesto, e você vai ver, tem uma máscara que você não usou, alguém esqueceu na fila, não, tem uma aqui nova, posso te fornecer. Você sente um gozo, você sente, você vai tomar água, perto do bebedouro, oferece primeiro para o irmão que está do lado, mesmo que ele não queira, você vai se sentir bem, porque é dando que se recebe. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Glória a Deus. Glória a Jesus. O propósito de amar. Jesus revela também o propósito de ensinar. Mas tem mais um propósito que revela no texto aqui, que não vai dar para nós aqui comentar, mas é o propósito de servir. E um dia você vai achar Jesus. Eu não sei se Jesus se ajoelhou, ou ele só se acocou assim, para lavar os pés dos discípulos. E lava de um, e lava do outro, e lava do outro. E não se sente humilhado. Ele faz porque ele ama. Ele faz porque ele é um exemplo de servo. E ele se levanta depois e olha para todos e diz: vocês viram o que eu fiz? Como mestre eu vos lavei os pés. E se eu sou senhor e mestre e vos lavei os pés, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. Servir, entregar. Depois você vê Jesus, uma multidão de gente com fome. Jesus disse: dai-lhe vós de comer. Ele pega os pães, pega os peixinhos e multiplica, e aqueles discípulos vão servindo, Um deles tinha dito: o que é isso? 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para uma multidão desse tamanho? Eles vão servindo. Alguém disse: mas eu estou com fome, não vai servir nenhum, não vai sobrar nenhum para mim. Daí para ele sobrou um cesto cheio, diz que sobejou 12 cestos de pedaço. Jesus tem coisas tão grandes para nós, irmão, que você não tem uma ideia. Amado Deus, Pai Celestial, teus filhos nesta hora, Senhor, estão no altar sagrado, e a tua presença que faz a diferença, meu Deus, está no meio do teu povo nesta noite. Aqui estão, Senhor, nossos obreiros orando, nossos pastores. Aqui está a tua santa igreja na tua presença, Senhor.
a tua manifestação na vida do teu servo, na vida da tua serva, Senhor. Tua palavra vem ao nosso encontro. Tu sabe o que nós precisamos fazer. Tu sabe o que nós desejamos fazer. Nós queremos ser usados das tuas mãos. Nós queremos ser como flecha, Senhor. Nós queremos ser como a ponte sobre as águas. Nós queremos ser como o farol que ilumina as vidas. Ajuda-nos. Ajuda-nos a repartir o pão. Ajuda-nos a repartir o amor. Ajuda-nos a abraçar o nosso irmão. Ajuda-nos a unir, Senhor, para o bem. Ajuda-nos a trabalhar para Ti na Tua obra. Ajuda-nos a ganhar as almas para o Teu reino. Ajuda-nos a ver a Tua igreja forte, Senhor. Em nome de Jesus.